Olá, galerinha! Professora Amanda Dantas, para quem não me conhece, em uma aulinha mais desafios com divisão silábica. Essa aula está no componente de língua portuguesa, pensada para segundos e terceiros anos do ensino fundamental. Vamos lá? Vamos começar pensando sobre essa pergunta. O que é sílaba? Na fala, sílaba é cada impulso de voz ao pronunciar uma palavra. Então, cada vez que eu abro a boca e realizo esta emissão, eu tenho uma sílaba. Ha! Eu abri a boca e emiti a sílaba. Ok? Mas é com as sílabas que a gente forma as palavras. Eu continuo emitindo ha, to. Abri novamente. Quantas vezes eu abri? 2 vezes. Ha, to. Então, minha palavra tem 2 sílabas. A quantidade de vezes que abrimos a boca é a quantidade de sílabas que uma palavra tem. Vamos ver outras. Computador. Eu fiz o impulso de voz e abri minha boca 4 vezes. E eu formei uma palavra com 4 sílabas. Computador. Agora, pá. Eu abri a boca somente uma vez. Armazém. Abri minha boca 3 vezes. Então, a cada impulso que a gente dá de abrir a boca e emitir um som, a gente chama de sílaba. A gente pode chamar de sílabas ou de sons, na parte mais fonológica. As sílabas, elas são formadas opcionalmente por uma consoante. Por exemplo, e obrigatoriamente por uma vogal. Boa. Nessa boa, a primeira sílaba ela tem consoante e vogal, mas a segunda, somente vogal. Olá, a primeira, somente vogal, a segunda, consoante e vogal. O que significa que a vogal ela é obrigatória nas sílabas. Existem palavras, inclusive, somente com vogal. Por exemplo, eu, ia, aula. Nesse caso, uma sílaba somente com vogais. Observem, para que exista uma sílaba, é preciso que tenha vogais. Tá claro isso? Vamos lá? Vamos trazer na sequência um desafio. Na sessão Analisando a Língua, é importante vocês usarem um caderno. Agora, vocês podem escrever também, se vocês quiserem, no caderno, ok? E vocês vão falar as palavras em voz alta e diga quantas sílabas tem cada palavra. E aí, vocês vão falar e escrever o número embaixo de cada palavra. Então, bora lá? Rã, macaco, pato e elefante. Quantos impulsos de voz eu realizei aí e quantas vezes eu abri minha boca? Pensem aí e responda. Deem uma pausa e na sequência a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso. Bora lá para a nossa correção. Vamos lá? Aqui. Pato. Quantas vezes eu abri minha boca? Isso, 2 vezes. E agora? Rã. Quantas vezes? Isso, 1. E agora? Elefante. Quantas vezes? 4. Macaco. Quantas vezes? 3. Isso. A gente tem uma classificação também para as sílabas. Então, quando a gente abre uma vez a boca e a gente emite somente essa sílaba, formando uma palavra com uma sílaba, a gente chama de que essa palavra é monossílaba. Quando a gente abre 2 vezes essa palavra, a gente classifica ela como dissílaba. Quando a gente tem 3 sílabas numa palavra, a gente diz que ela se chama trissílaba. E quando a gente tem 4 ou mais sílabas em uma palavra, a gente diz que ela é polissílaba. Ela tem 4, como elefante, ou mais que 4 sílabas, a gente chama de polissílaba. Ok? Tá claro isso? Vamos lá. Dê uma pausa, se autoavaliem. Vamos para o próximo desafio. No desafio 2,
Quais dessas... A mesma ideia. Podem escrever no caderno também, se vocês quiserem. Qual dessas palavras estão separadas corretamente? Observem que a cada emissão e pausa, a gente tem uma separação, no caso da divisão silábica, ok? Então, palavra número 1, caneta. 2, batata. 3, selvagem. E 4, tampa. Vejam aí qual dessas palavras estão separadas corretamente. Dei uma pausa e, na sequência, eu vou trazer a correção. Muito bem! A única palavra que está corretamente separada é batata. Observem. Batata. A cada emissão, a cada impulso da minha voz, eu separei as sílabas das palavras. Dessa palavra, na verdade. Agora vejam aqui. Cane. Ela era para estar separada ou era para estar junta? Exatamente, era para estar junta. Ó. Caneta. Agora, a próxima. Céu. Vá. Então, vá era para estar junto e não separado. Gen. Agora, tan. Upa. Era para essa aqui. Como ela está, o M nasaliza a vogal anterior, essa letra M era para estar na primeira sílaba e não na segunda, por isso que está errado. Então, somente batata está correta, ok? Vamos utilizar a palavra batata agora para dar a nossa dica de hoje. Uma das razões principais, gente, para a gente aprender esse assunto de divisão silábica é porque quando estamos escrevendo no caderno, às vezes a gente precisa separar as palavras. Quando chega lá, aqui no finalzinho da linha. E às vezes a gente não sabe como separar. Mas quando a gente aprende a realizar essa separação da sílaba, isso fica mais interessante e mais correto. Então, às vezes precisamos separar. E quando a gente sabe separar, a gente separa e continua na linha seguinte. Vamos trazer agora alguns exemplos para a gente botar isso em prática. Eu plantei no meu jardim uma plantação de batata. Não dava mais aqui na linha. O que é que eu fiz? Separei e coloquei o resto embaixo. Então, a separação está correta aqui, ó. Batá. A próxima sílaba não deu, eu boto na linha seguinte. Boto um hífen aqui, separo e vou para a linha seguinte. Vejam mais um exemplo de separação possível. Eu plantei no meu jardim uma plantação de Não cabe mais, eu boto um tracinho e as próximas sílabas eu boto na linha seguinte. Tá. Agora, dessa outra forma, não daria para ser. Eu plantei no meu jardim uma plantação de bate. Tá faltando. A silabela está partida aqui. Bate, né? Então, era para ser faltou a vogal. Tá. Então, essa é a única forma que não daria para a gente dividir, realizar a divisão silábica no nosso caderno. Tá claro isso? A dica de hoje? Então, se você gostou da aulinha, dê um like, compartilhe com seus amigos. E para vocês responderem nos nossos comentários, eu tenho uma perguntinha. Quantas sílabas tem o seu nome? Eu quero saber se vocês realmente entenderam o assunto. Então, respondam lá nos comentários. Quantas sílabas tem o seu nome? Até mais, galerinha! Beijo!